Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a te deixar mais segura, ser uma mulher mais segura de si e aí você conseguir deixar de uma vez por todas seu marido de queixo caído. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que atrapalha muito o casamento, que é se sentir inferior ao seu marido. E o que é esse complexo, de inferioridade? É basicamente você, como se você não estivesse à altura dele. É isso que você se sente não estando à altura dele, como se ele fosse demais para você, muita areia para o seu caminhão. E esse é um sentimento muito ruim de você ter no casamento, porque quando você tem um complexo de inferioridade, às vezes você se compara com uma pessoa X que não convive ali com você, é mais fácil de lidar, porque você não tá todos os dias nutrindo esse sentimento. Só que quando você tem um complexo de inferioridade, que você se sente inferior a uma pessoa que divide o mesmo teto com você, é muito mais difícil lidar, porque esse sentimento ele vem à tona com muita frequência. E aí eu vou mostrar para vocês depois qual a consequência disso. Então vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês sobre isso? Uma pessoa que tem complexo de inferioridade, ela tem alguns comportamentos. E eu quero trazer para vocês aqui hoje alguns desses comportamentos para vocês identificarem se você realmente tem esses comportamentos. E aí você anota o que você percebeu que tem para a gente poder trabalhar, tá certo? Então, uma pessoa que se sente inferior, ela tem a autoestima baixa. Então, esse é o primeiro. Então, é uma pessoa que acha que a aparência não tá boa, ou às vezes a pessoa não se acha inteligente o suficiente, não acha que tem habilidades o suficiente. Então, se você tem esse comportamento, se você tem a baixa autoestima, já anota, porque isso pode contribuir para esse complexo de inferioridade que você tem aí com relação ao seu marido. Outra situação, se sente muito desmotivada. Então, por exemplo, você tem um projeto que você quer concluir, mas você sempre acaba parando no meio, você nunca consegue concluir. Por exemplo, você tem um projeto, você colocou lá na sua meta de ano novo, emagrecer. Só que aí, chega no meio do ano, você não conseguiu fazer nada, você não saiu do lugar, você se sente culpada por isso, você não tem motivação para continuar. Então, uma pessoa que tem esse complexo de inferioridade também tem esse comportamento de se desmotivar muito fácil. Outro comportamento, se comparar. Então, se você se compara muito com as outras pessoas, compara sua inteligência com a das outras pessoas, suas habilidades, sua aparência. Então, esse também é um outro comportamento. Uma pessoa que se isola. Então, se você tende a se isolar, você tem um lugar para ir, por exemplo, você tem um evento para ir, mas você sabe que lá vai ter um monte de mulher bonita, que o seu marido pode olhar para essas pessoas, para essas mulheres, e aí você começa a querer se isolar, a querer não estar em sociedade para não reforçar esse complexo de inferioridade. Só que não é isso que acontece, na verdade é o contrário. Quanto mais você se isola, mais você reforça esse comportamento. Por quê? Porque estando isolada, você não consegue conviver ali com outras pessoas que podem te dizer também as suas qualidades, já que você mesmo não consegue enxergar. Entendeu? E outro assunto também, outro comportamento, é se preocupar demais com a opinião das outras pessoas. Então, se você é uma pessoa que a opinião do outro, ela tem muito peso nas suas decisões, ela tem mais peso do que a sua própria decisão, é porque você se preocupa mais com a opinião dela, justamente porque você não tem um repertório ali de valores e qualidades que você identifica em você. Então, se você tem esse comportamento de querer demais a opinião dos outros e tomar suas decisões na vida em cima da opinião dos outros, é muito provavelmente que você tenha aí esse complexo de inferioridade. Outra questão também, se você é muito ansiosa. Então, se você é uma pessoa que é tensa, uma pessoa que não consegue relaxar, tá a todo tempo alerta, em casa não consegue descansar, não consegue relaxar. Se você é assim, se você tem medo de passar vergonha, se você tem medo de errar, então você tem essa característica de ansiedade que também faz parte ali do pacote da inferioridade. Outra coisa também, se você é sensível a críticas.
Por quê? Porque quando você não aceita críticas, é como se você reforçasse a sua ideia de que você não tem utilidade. Porque no complexo de inferioridade, você usa muitas palavras, assim, depreciativas. Então, e isso é até uma coisa para você prestar atenção se você usa. Então, se você usa palavras como eu me sinto humilhada, eu me sinto envergonhada, me sinto criticada, me sinto feia, inútil. Esse tipo de repertório aí que você tem de palavras acabam reforçando ali o seu complexo de inferioridade. E quando você é sensível à crítica, você fica muito brava, muito incomodada com o que as pessoas estão falando ali de você, porque você vive pela expectativa delas, né? Então, isso também é uma característica muito comum. Outra característica também, dificuldade para delegar tarefas. Então, se você é uma mulher centralizadora, então essa também pode ser uma característica comum. E por quê? Porque quando você é centralizadora, você quer que tudo saia perfeito, né? Você tem a tendência ao perfeccionismo. Então, você tem o medo de colocar na mão de uma outra pessoa e que vocês todos errem. Então, você acaba centralizando mais tarefas do que deveria. Outra coisa também que é muito triste até, é você desejar ser outra pessoa. Então, você desejar ter a aparência de outra pessoa, desejar ter a inteligência de outra pessoa, as habilidades de outra pessoa. Isso acaba te trazendo um sentimento de inveja, que também é muito destrutivo, assim, para nossa vida, para nossa personalidade, para nossa autenticidade. Então, esse também é um comportamento muito comum. E espero que vocês tenham anotado aí quais desses são os principais que vocês conseguem observar na vida de vocês. E por que isso acontece, né? Por que esse complexo de se sentir menos que o outro, de se sentir menos que o marido, ele acontece com a gente? Por muitos motivos, mas um que eu quis trazer aqui pra vocês é uma linha de raciocínio e uma base científica que eu acredito e que eu aplico no meu curso, que é essa de padrões comportamentais. Então, quando você tem um padrão comportamental que ele é criado desde a infância, por exemplo, se você foi uma criança que viveu num ambiente que a todo momento tinha uma pessoa falando que você não ia conseguir fazer alguma coisa, que você era incapaz de fazer tal coisa, ou uma pessoa que te amedrontasse o tempo todo, você não podia fazer nada, que a pessoa estava ali te segurando, muito provavelmente se você não trabalhar isso ao longo da sua vida, você vai desenvolver esse complexo de inferioridade. E não só quando você é criança, às vezes você teve uma infância, uma criação super positiva, super construtiva, só que aí ao longo do caminho você foi se colocando ali em ambientes que aí sim te traziam esse ambiente de se sentir inferior e aí você traz esses comportamentos, esses pensamentos para o seu subconsciente, que começa a te fazer, que começa a te dar uma programação de pensamentos inferiores, de pensamentos de se sentir inferior a outras pessoas. Então, é isso que acontece. E aí, qual que é o grande problema disso, né? O grande problema de você não prestar atenção nisso e não cuidar disso. Quando você não trata o complexo de inferioridade, quando você não cuida de cada um desses comportamentos que eu falei para vocês, você pode desencadear uma sucessão desses sentimentos. Então, esses sentimentos, esses comportamentos, eles começam a se tornar tão frequentes que você não consegue mais controlar. Então, quando você tem um episódio aqui, um episódio ali, episódios isolados, você até, vai relevando. Só que quando você tem esses padrões de comportamento sendo desencadeados frequentemente, você pode causar transtornos em si mesma e até uma depressão. Então, por isso que é muito sério, é muito importante e você precisa dedicar tempo, precisa dar atenção para esse lado. Tudo bem? E aí eu vou falar aqui para vocês como resolver. O que vocês têm que fazer? Qual que é o jeito errado aqui de lidar com esses comportamentos? O jeito errado é você tentar resolver tudo de uma vez. Sabe por quê? Porque você não foca. Se você não consegue focar em um comportamento por vez, se você tenta fazer todos ao mesmo tempo, você não consegue criar
o hábito ali de mudar. Você não consegue mudar o seu padrão de pensamento dentro do seu subconsciente, entendeu? Porque o subconsciente, ele levou tanto tempo para te trazer esse padrão de pensamento que não vai ser do dia pra noite que você vai conseguir resolver. Por isso que você tem que focar. Senão você fica igual aquele, não sei se vocês já viram, depois pesquisa no YouTube, aquela animação dos ursinhos. Tem uns ursinhos assim, em uma fila, e outros ursinhos na outra fila. E aí tem um ursinho específico que ele tá numa fila, e aí ele vê essa fila aqui andar. Ele fala, opa, vou pra essa fila. Aí ele migra pra essa fila aqui. E aí essa daqui começa a andar mais rápido. Aí ele fala, nossa, vou voltar pra cá. Aí ele vem aqui pra essa fila. Aí essa fila, de repente, começa a andar um pouquinho mais rápido. Ele vê que tá um pouquinho mais rápido que essa. Fala, ih, vou voltar pra aquela de novo. Só que aí, de repente, essa aqui volta a ficar muito mais rápido. Aí ele volta. No fim, todo mundo que tava ali já passou, já fez o que tinha que fazer ali na fila e ele tá ali, sem saber pra onde ir. Então, é isso que a gente evita quando a gente tenta atacar todos os problemas de uma vez. E aí, qual que é o jeito certo? Vocês precisam primeiro identificar qual dos sintomas ali de inferioridade traz mais problema para você, traz mais problema para o seu casamento, para o seu relacionamento e para sua vida como um todo, né? Para sua vida em sociedade. Então, qual deles te traz mais problema? E aí você identifica esse único para a gente poder tratar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você identificou que você é muito sensível a críticas, você não pode ouvir uma crítica, e lembra que eu falei que você é sensível a críticas porque você tem a expectativa muito alta do que os outros acham de você. Para você, o que os outros pensam de você é muito mais importante. E aí, se você não atende, se você não corresponde a essa expectativa, você se sente frustrada. E aí, o que vocês têm que fazer nesse caso? Para esse caso em específico, eu indico vocês fazerem o seguinte: construir uma lista, um repertório de qualidades, de habilidades que você tem, de características até físicas que você tem, mas coisas positivas. E às vezes, assim, para quem tem um complexo de inferioridade, é difícil encontrar isso dentro de si. Só que assim, aí o que você faz? Você lista 1, 2, que você mais escuta as pessoas te falarem e que você concorda. E aí, ao longo, né, dos dias, ao longo da semana, você vai percebendo em você alguma coisa que você fez, que você achou legal, que te agradou, ou alguma coisa que você viu em você, que você gostou, que você achou bonito, ou algum comportamento, algum gesto que você teve, que foi legal. Vai criando esse repertório ali de habilidades, de qualidades. Por quê? Por que fazer isso? Porque quando você faz isso, você traz para o seu subconsciente, para os seus pensamentos, um novo repertório de comportamentos. Você passa a deixar o seu subconsciente alimentado por pensamentos sobre você mais positivos. Então, você vai descartando aos poucos aquela lista de se sentir humilhada, de se sentir inútil, de se sentir envergonhada, criticada a todo momento. Então, vai trazendo isso aos poucos para você e constantemente revisita essa lista para você perceber ali. Às vezes, você tá num dia que você tem um desses sentimentos aqui, um desses comportamentos que eu falei, vai para essa lista. Olha todas as suas qualidades, seus defeitos, muda o seu estado emocional. Você entendeu? Então, isso já vai ajudar muito vocês. Outra coisa que me ajudou muito e que com certeza vai ajudar também é estimular a sua confiança em Deus. E aí você pode me falar, não, mas eu confio em Deus, eu acredito. Só que às vezes falta a gente demonstrar para Ele que realmente a gente acredita. E a gente demonstra essa fé e essa confiança quando a gente pega todos esses sentimentos aqui e a gente compartilha com Ele. Porque Ele não fala pra gente que quando a gente tá com Ele, o jugo é suave e o fardo é leve? Então é isso que você tem que fazer. Você tem que confiar em Deus para te ajudar a resolver esses problemas. Então a gente tem uma associação aqui. A gente tem uma associação da nossa fé, da nossa espiritualidade
com a nossa mentalidade. Então, a junção dessas duas coisas vai fazer você sair desse complexo de inferioridade. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam essa lista, então faz mesmo, é importante. Só quem já passou por uma crise, algum transtorno de pânico ou algum transtorno de ansiedade ou até mesmo uma depressão, sabe o quanto é difícil chegar nessa situação que você não vê mais saída. Então, se você não tá nessa situação, toma cuidado. Então, se você não tá nessa situação, evita cair nela. E você só consegue evitar cair nela se você começar a trabalhar agora, um por um, cada um desses comportamentos. Tudo bem? Obrigada!